Olá, muito bom dia. Hoje, dia 5 de novembro de 5 de dezembro de 2022. Olha eu voltando para novembro aí. Aqui no seu Morning Call, seu primeira hora, onde a gente comenta um pouquinho sobre os panoramas do mercado para o dia atual. Comigo aqui o Felipe Nogueira, nosso assessor da Liberta Investimentos. Bem-vindo, Felipe. Bom dia, Thay. Bom dia, pessoal de casa. Muito bom dia. Bom, segunda-feira, semana começando daquele jeito. Hoje tem jogo de novo do Brasil. Com o Neymar Produtividade de lá volta. em cima do brasileiro. Com o Neymar. De volta, provavelmente. Gente, Ainda bem. se não tivesse Felipe aqui, não saberia aí fazer esse comentário para vocês, tá? Bom, vamos comentar, vamos começar comentando aqui. A gente tem alguns pontos importantes para começar aí o dia de hoje, tá? Na sexta-feira a gente teve payroll, a gente gravou um pouquinho antes de sair o relatório, então a gente acabou não podendo comentar muito aqui sobre o resultado. Foi um payroll forte, tá? E agora os mercados se preparam então para o FONC na próxima semana. Por aqui, nesta semana, a gente tem Copom, então decisão aí de Selic na quarta-feira, tá? IPCA também é destaque para essa semana, na sexta-feira. A PEC da transição, que de novo vem à tona aí, deve ser votada amanhã, terça-feira, na CCJ, e foi pautada aí pelo Pacheco para quarta-feira no plenário do Senado, tá? Como eu comentei, então, né, Copom ali na quarta também, STF também na quarta começa a julgar o orçamento secreto. A gente tem a situação da China, que vem numa flexibilização ainda maior, inclusive na questão de testes aí do Covid. Isso pode influenciar bastante o cenário mundial nessa semana, né? Bastante positivo. A gente teve ontem reunião da OPEP. Então, assim, hoje o que não falta é pauta por aqui, tá? Bom, comentando agora, começando, né, de fato, Estados Unidos. Na sexta, a gente teve o S&P 500 aí subindo 0,10%, Nasdaq queda 0,18%, Dow Jones queda de 0,12%. Diria que as bolsas fecharam estáveis por lá, tá? Então, como eu comentei, veio payroll, veio mais forte do que se imaginava aí. E os investidores aguardam essa semana, então, a divulgação do PMI da não manufatura de novembro desse ano, no dia de hoje, que vai ser, se não me engano, 9 ou 10 da manhã, ou 11 da manhã. Tô um pouco perdida aqui nos horários. Mas, enfim, a gente tem os índices futuros por lá operando em queda nessa manhã de segunda-feira, justamente à espera aí desse dado. É. Quer fazer algum comentário O, mais pontual sobre os Estados o Unidos? PMI, né, que vai, em média, ali, a produção industrial do mês de novembro, ele sai às 10 horas, tá? A perspectiva é que ele venha bem. E Falei lembrando, 9, falei 10, falei 11. Acabou sendo a sai, média aí. sai às 10, sai às 10, sai na mediana aí. É, a perspectiva que a gente tem é o seguinte, né? Dia 13 e 14 a gente tem reunião para deliberação de aumento da taxa de juros. A princípio, a gente tem a perspectiva aí de aumentar em 0,5% desses juros ainda, né? Se não vier nenhum dado muito estressante para a parte de PMI ou para a parte de geração de empregos, e a gente viu que a geração de empregos veio acima do que era o esperado, né? Se vier, por exemplo, menos geração de emprego, se vier um PMI abaixo do esperado, o Fed ele se sente um pouco mais cauteloso, tá, para aumentar juros mais à frente, porque ao aumentar a taxa de juros, a gente tira o dinheiro em circulação e desestimula tanto o investimento nas indústrias como também a geração de emprego, né? Então, basicamente isso. Você falou da China, de fato a gente tá com um processo agora de flexibilização um pouco maior, né? Tem muitas imagens ainda circulando de alguns cantões que estavam com uma política um pouco mais é, dura em relação ao Covid-19, né? E aí o governo central da China ele falou com vários dirigentes regionais e eles decidiram por flexibilizar um pouco mais, tá? Arrefecer. Então tem muita imagem circulando, pelo que parece,
são imagens um pouco mais antigas, mas assim, eles estavam construindo centros de detenções, né, para receber o pessoal contaminado, tem, né, o pessoal fazendo exames de forma compulsória, tudo isso ainda está circulando nas redes, né? Então a gente tem que acompanhar de perto. Você Isso já aí. entrou agora aqui na Ásia, comentando então, Japão fechou com alta aí de 0,15%, principal índice na China com alta de 0,92%. Desculpa, gente, esqueci de deixar o celular no silencioso. E o Hong Kong fechando aí com alta bem expressiva de 4,52%, realmente aí em torno, repercutindo nessas maiores flexibilizações que a gente tem acompanhado por lá. Né? Isso deve favorecer, junto com, como você mencionou ali da reunião da OPEP, isso deve favorecer um pouco o preço do petróleo para cima, porque eles decidiram no fim de semana que eles vão continuar cortando, né, Perfeito. as ofertas, a produção diária, tá, cerca de 2 milhões de barris por dia, e pensando que a China ela volte a produzir mais também, ela que é a maior consumidora de petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, pode ser que isso pressione os preços também para cima um pouco. Já que a gente está comentando aqui de petróleo, então na Europa, por lá, as bolsas já estão repercutindo o anúncio, né, de que a Rússia vai deixar de fornecer petróleo para o continente após aí a decisão de fixar o preço de $60 para os barris exportados pelo país. Então a gente tem Europa sem direção única, mas majoritariamente aí caindo agora pela manhã. É. A União Europeia ela fixou o preço de $60 por barril. Aparentemente, um preço saudável para a Rússia seria cerca de $68 o barril. A limitação anterior era $70 por barril, então, ao reduzir a $60, daí prejudica e muito a economia da Rússia, que já está sendo prejudicada. Obviamente, eles que deram causa, mas enfim, em função da invasão. Mas de fato isso também contribui para que o preço vá para cima, porque aí os europeus eles precisam procurar outros players, né? A gente vê, por exemplo, a Alemanha fechou acordo de fornecimento de outras matrizes energéticas, fornecimento de gás, por exemplo, com o Catar por 3 anos. O pessoal procurando distribuidores na Noruega, quer dizer, acaba procurando outros players para tentar fugir dessa dependência das matrizes energéticas russas. Alguns países têm maior dificuldade, por exemplo, Finlândia, mais ou menos, tem uma dependência de 97, 98% das matrizes energéticas provenientes da Rússia. Aí vão ter mais dificuldade. Mas isso daí ajuda para manter o preço para cima. E acaba prejudicando também, voltando ali um pouquinho, falando dos Estados Unidos, a inflação dos Estados Unidos. Né? Quanto mais alto é o custo para Perfeito. se produzir, maior a pressão nos preços, isso daí piora então a inflação por lá. Ou então faz com que essa queda da inflação, eles que Inclusive, essa é uma preocupação que eu diria relevante para 2023 até, né? acho que vai ser a pauta de De 2023, 2023. né? Como trazer a Exato. inflação lá para 2%, que é a meta do Fed, do Federal Reserve, com todas essas variantes, né? Ok, vamos entrar em Brasil agora? Ah, e aí, Nossa pauta muitas dúvidas. preferida? Muitas dúvidas, né? Porém, a gente teve aí, então, bolsa fechando positivo. Se eu não me engano, foi positivo mesmo, né? Na sexta-feira? Foi 0,9. 0,9, tá certo aqui então. E a gente teve saindo a reportagem aí do Valor Econômico que o Lula teria dito a aliados de que sim, seria Haddad o cotado pro Ministério aí da Fazenda. É, e O que dizer, comentar neste é, momento? eu tenho muitas dúvidas, assim, como investidor para minha carteira, tá? Se a gente pensa numa carteira de investimentos de 4 caixinhas, né? Internacional, beleza, a gente vem dolarizando, porque os Estados Unidos está subindo taxa de juros, isso deve manter o dólar forte. A gente deve ter uma recessão por lá, então não tem pego muitas ações americanas por lá, beleza. Mas aí a gente chega em Brasil. Brasil, renda fixa subiu muito forte, principalmente com essas notícias políticas. Toda vez que a bolsa tem uma queda, os dias seguintes a renda fixa tende a subir melhor. Então, assim, tem coisa muito, muito boas, né? Semana passada a gente viu coisa subindo a 16,10%, enfim, taxas muito altas. Mas aí a gente pensa de ações, por exemplo. Eu tenho um monte de dúvidas, porque
é difícil a gente apostar em um Brasil em que a gente, que nem a gente mencionou semana passada, que a gente sabe que vai cantar na posse dia 12, né, na festa de, Da posse. da posse, né, do Luiz Inácio lá, mas a gente não sabe ainda quem são os ministros, e ele falou que só depois do dia 12 que ele vai confirmar os ministros. E aí a gente recebe notícias de que, como essas, assim, de que eventualmente são pessoas que talvez não venham agradar o mercado, talvez não venham a performar bem. Beleza, aí você fica um pouco mais baixista com o Brasil. Só que eu tenho uma dúvida, por quê? Porque eu olho os estrangeiros, eles estão comprados em 231.183 contratos no mini índice e vendidos em 22.130 contratos no mini dólar. Geralmente, quando eles fazem esse movimento, a bolsa é para cima. Então, será que eles estão esperando e não estão se posicionando tanto no mercado à vista, né? Esperando uma subida, porque de repente vai subir um Banco do Brasil, uma Petrobras, ou então vai subir bancos, construtor, empresas de educação. Então a gente fica um pouco perdido onde fazer essas alocações, Felipe né? falou agora de dúvidas, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar. A gente não, porque não estarei junto no programa, porém terá um almoço grátis hoje muito especial com o Leandro Ruschel, com o Fernando Urch e com o Stormer, realmente aí discutindo quais os melhores investimentos para 2023. Então acho que essas dúvidas Imperdível. super imperdível, né? Então, eu acho que essas Imperdível. dúvidas serão respondidas aí meio-dia. É meio-dia aqui no canal da Liberta ao vivo com os mestres, tá bom? É. Bom, Falar um pouquinho de mercado, notícias corporativas. corporativas, eu ia puxar exatamente isso agora. Deixa eu tirar meu celular Tá. colocar no A Vale ela aprovou um pagamento de 1,319 bi de juros sobre capital próprio, tá, para os investidores. Essa é uma notícia relevante ali em relação à geração distribuída, a PL da geração distribuída de energia elétrica. Tá? Eles querem prorrogar o benefício por mais 12 meses, mas devem onerar o lado das distribuidoras, porque elas vão ter que comprar a energia das pequenas centrais hidrelétricas. Tá? E a Suzano, ela anunciou um investimento de 18,5 bi para 2023, tá? Um aumento de 15% ante a 2022. Quando eles começam a fazer esse tipo de investimento é que eles começam a projetar que a gente provavelmente vai ter anos melhores mais à frente, principalmente na celulose, né, onde a gente tem papel ondulado, por exemplo, que vai para as embalagens de produtos que são vendidos, ou então você vai fazer a viscose, que é dar uma celulose mais pura, né, que vai para um tecido de maior qualidade. Então o pessoal começa a projetar lá na frente melhorias da economia. Tá? Perfeito. Bom, para finalizar, acho que vale de novo a gente dar uma comentada. A agenda, então, a agenda política vai estar bem relevante essa semana. A gente tem Copom, então, na quarta. A gente tem o IPCA de novembro, com uma nova alta aí próxima de 0,6, que vai ser puxado por alimento e transporte. E, deixa eu ver se eu perdi mais alguma coisa. PMI de serviços. Agora, às 10 nos Estados Unidos, o PMI, então, de não manufatura, sendo divulgado hoje, como o Felipe falou, às 10 da manhã. Acho que é isso, acho que vale ficar bem ligado. A gente tem aí uma semana bem relevante para o mercado. Tem muita volatilidade, muita notícia política Sem falar que e muita novos jogos do indefinição. Brasil. É engraçado, porque a gente fica com picos, né, de volatilidade em função da notícia política, aí entra um jogo do Brasil, diminui Principalmente, né? volume de negociação, a bolsa, né, fica andando gelado ali, Essas últimas semanas vários minutos, né, tem sido, no várias horas, mínimo, curioso. né, mas é isso. Bom, muito obrigada, pessoal. Ficamos por aqui e até amanhã. Não esqueçam, hoje meio-dia aqui no canal Super Live aí com os nossos experts sobre os principais, os melhores investimentos para 2023. Boa semana a todos aí.